Alerta Vermelho, capítulo 19. Ameaça à segurança nacional. Assim que desembarquei do voo que me trouxera de Moscou como deportado, comecei a fazer ligações para tentar entender o que havia de errado. Helena, grávida de 8 meses, fez o possível para tentar me ajudar. Eu passara os 10 anos anteriores construindo cuidadosamente meu negócio, pouco a pouco, abrindo mão de vida social, obcecado com qualquer movimento do mercado de ações, trabalhando nos fins de semana como se fossem dias úteis, tudo para criar uma empresa de consultoria e investimentos de 4,5 bilhões de dólares. Não podia permitir que o cancelamento do meu visto destruísse tudo de um só golpe. Minha primeira ligação foi para um advogado de Londres com bons contatos e especializado em imigração. Ele escutou minha história e ficou bastante intrigado, pois acabara de ouvir que outro cidadão britânico, Bill Bowring, advogado de direitos humanos, tinha sido impedido de entrar na Rússia um dia antes de mim. Ele suspeitava que minha expulsão era um caso de identidade trocada. Achei a hipótese fantasiosa demais, mas em se tratando de Rússia, nunca se sabe. Minha ligação seguinte foi para o HSBC, meu parceiro de negócios depois que Edmond Safra vendera o banco. Como banco gigantesco, eles se revelaram nada inspirados na hora de fazer dinheiro, mas, quando foi preciso lidar com o establishment britânico, eles se mostraram craques de primeira grandeza. Falei primeiro com o CEO da área de Private Banking, Clive Bannister. Em 15 minutos, ele me colocou em contato com Sir Roderick Lyne, ex-embaixador britânico na Rússia, com quem o HSBC tinha contrato justamente para casos como o meu. Sir Roderick prometeu me ajudar a navegar pelos bastidores da administração pública inglesa. 15 minutos depois de conversar com ele, eu já tinha conversa agendada com Simon Smith, chefe da diretoria russa do Ministério das Relações Exteriores. Alguns dias depois, me dirigi ao edifício do Ministério, em Londres, uma imponente construção neoclássica, toda adornada na King Charles Street, próximo à residência oficial do primeiro-ministro. Depois de me apresentar na recepção, fui conduzido por um longo pátio até a entrada principal. Seu interior tinha teto abobadado, colunas de mármore e detalhes em estilo vitoriano. O lugar havia sido projetado no auge do Império Britânico para intimidar e impor respeito aos visitantes. Foi esse o efeito que teve sobre mim também, embora eu já tivesse encontrado presidentes de grandes corporações, políticos e bilionários. Simon Smith chegou alguns minutos depois. Era cerca de 5 anos mais velho que eu. Tinha cabelos grisalhos e espessos, rosto avermelhado e usava óculos sem aro. Olá, Sr. Browder. Fico feliz que tenha vindo, disse ele, alegre, com sotaque refinado. Nós nos sentamos e ele nos serviu chá de um bule de porcelana branco e azul. Com o aroma do chá do Ceilão se espalhando pelo ambiente, ele abriu a conversa. Então parece que você teve alguns probleminhas com nossos amigos em Moscou. Isso mesmo. É o que parece. Bem, na realidade, a boa notícia para você é que já estamos cuidando do assunto, disse ele, profissionalmente. Nosso secretário de Estado para a Europa está em Moscou neste momento e pretende levar seu caso amanhã ao assessor de política externa de Putin, Sergei Prikodko. Isso me soou animador. Maravilha. Quando você acha que saberemos alguma coisa sobre o resultado dessa reunião? Smith deu de ombros. Em breve, espero. Ele então se inclinou para a frente e, segurando a xícara com as 2 mãos, disse: Mas há um detalhe importante sobre o qual preciso alertá-lo, Bill. Qual é? Acompanhei com grande admiração suas campanhas pelos direitos dos acionistas quando servi na embaixada em Moscou e sei que você usou a imprensa com maestria em favor de suas causas. Mas na presente situação é inteiramente imperioso que você fique longe da imprensa. Se esta história vier a público, não conseguiremos ajudá-lo. Os russos vão se fechar em copas e seu caso nunca será resolvido. Os russos sempre precisam de um jeito de salvar as aparências. Deixei minha xícara sobre a mesa e tentei não demonstrar meu desconforto. Seguir esse conselho seria totalmente antinatural para mim, porém eu estava enfrentando o maior desafio da minha carreira profissional até então, e o governo inglês estava disposto a trabalhar na minha causa. Entendendo que deveria acatar o pedido de Smith, concordei e encerramos a conversa. Na tarde seguinte, Smith ligou para me atualizar. Prikodko disse que não tem ideia de por que você foi deportado, mas prometeu dar uma olhada no assunto. Smith me contou isso como se fosse portador de ótimas notícias.
Achei bem improvável que o mais importante assessor de Putin para a política externa não estivesse a par da expulsão do maior investidor estrangeiro atuante na Rússia. Bill, mais uma coisa, prosseguiu Smith. Decidimos incluir no caso o nosso embaixador em Moscou, Tony Branton. Ele gostaria de falar com você assim que possível. No dia seguinte, liguei para ele. Comecei a lhe contar minha história, mas ele logo me cortou. Não precisa continuar. Já sei tudo sobre você e o Hermitage. Acho que os russos estão sendo muito burros ao afastar um investidor importante como você. Tenho esperança de que não passe de um engano. Eu também. Preciso lhe dizer que estou razoavelmente otimista e acredito que essa situação do seu visto vai se resolver assim que eu falar com as pessoas certas. Fique tranquilo. Você está em boas mãos. Não dava para não achar mesmo que eu estava em boas mãos. Eu gostava de Tony Branton. Assim como Smith, ele parecia sincero no seu propósito de resolver o problema. Eu não sabia se ter meu visto cancelado era um engano provocado por uma confusão de identidades ou se um dos alvos de minhas campanhas anticorrupção estava colocando em prática sua vingança, mas sentia que, com o governo britânico me apoiando, eu no final sairia vencedor. A primeira medida de Branton foi apresentar ao Ministério das Relações Exteriores da Rússia um pedido formal de explicação. Se o cancelamento do meu visto realmente tivesse sido ocasionado por uma confusão de nomes, isso logo ficaria aparente. Uma semana mais tarde, a secretária de Tony Branton ligou informando que haviam recebido a resposta do ministério e me mandou uma cópia por fax. Assim que o papel saiu da máquina, eu o entreguei a Helena para que o traduzisse. Ela limpou a garganta e leu. Temos a honra de informá-lo que a decisão de vetar a entrada na Federação Russa do cidadão britânico William Browder foi tomada pelas autoridades competentes de acordo com a seção 1, artigo 27U da Lei Federal. Do que trata o artigo 27 da Lei Federal? Helena deu de ombros. Não faço a menor ideia. Liguei para Vadim, que estava em Moscou, e lhe perguntei. Me dá um segundo. Eu ouvi digitando no computador. Depois de um minuto, ele voltou a falar comigo. O artigo 27 autoriza o governo russo a banir pessoas consideradas uma ameaça à segurança nacional. O quê? Uma ameaça à segurança nacional, repetiu Vadim. Merda, disse baixinho. Isso não é nada bom. Não, não é. Com essa carta passei a entender que o cancelamento do meu visto não era produto de uma confusão de nomes. Eu não tinha sido confundido com Bill Bowring. Algum peso pesado queria me expulsar da Rússia.